Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Não estranhe, hein? Agora, em razão do horário eleitoral, nosso programa começa às 2h mais 25 minutos. Tá bom? Combinado? 2h25, todos os dias de segunda a sexta. Muitas vezes você está insatisfeito com a situação que está vivendo. Seja positivo, olhe sempre para frente. Mas, se for olhar para trás, que seja para ver o quanto Deus já fez por você. Meus amigos, hoje vou conversar com a doutora Carla Stella, neurologista clínica. Um assunto extremamente importante. Prazer recebê-la, querida. Obrigada. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olha, pelo que a gente já conversou aqui, tudo bem que eu sou leigo em medicina, mas o que você conhece de medicina é uma coisa impressionante, hein? Obrigado pela presença, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, doutora. Ela tem nome de rainha, hein? É a doutora Carla Renata Aparecida Vieira Stella, que será chamada doutora Carla Stella, tá bom? Obrigada. Pra gente ficar assim mais coloquial. Meus amigos, dia 30, portanto, ontem foi lembrado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui com a doutora Carla Stella, neurologista clínica, neurocirurgiã também, né? Tem outros segmentos aí. Doutora, vamos lá. Vou começar perguntando aqui o seguinte: a esclerose múltipla é uma doença autoimune? Sim, é uma doença considerada hoje autoimune. Muito bem. E o que é uma doença autoimune? Tá. Nós temos várias doenças no corpo, né? Na verdade, a gente sempre começa explicando a doença, os sintomas estão explicados. Nós temos uma célula, um conjunto, uma família de células chamadas células de defesa. Sei. E precisamos. Ao longo dos milhares de anos dessa humanidade, elas foram se adaptando e nos protegendo cada vez mais contra vírus, bactérias, fungos, objetos estranhos que penetram nossa pele, enfim. E para ajudar, nós conseguimos as vacinas que melhoram demais a capacidade do nosso organismo se defender. Tá. A doença autoimune significa o quê? Que essas células que nos defendem do mundo externo, sim, que nos protegem, que reconhece todo o nosso organismo, conhece todas as nossas células, ela passa e nós não entendemos ainda. Os trabalhos estão muito prontos, dentro de alguns anos nós vamos ter essa resposta. Por que essa célula resolve parar de reconhecer determinado órgão e agredi-lo constantemente? Então são as nossas células que agredem os órgãos, então, quando se tornam autoimune. Então seria mais ou menos assim: nós temos vários soldadinhos dentro do corpo que nos defendem e de repente, sem explicação, eles se tornam dissidentes e acabam se voltando contra a gente. Perfeita, explicação perfeita. Isso aí? Exatamente. Olha só que coisa. Doutora, faltou dizer aqui que você é neurocirurgiã, diretora clínica da Acesa Capuava e coordenadora do Departamento de Neurocirurgia, da Neuropediatria da Casa de Saúde de Campinas, certo? Isso, correto. Olha só, quanta coisa. Muito bem. E a esclerose múltipla, então, o que ela causa na pessoa? Das células a serem agredidas, essas células escolheram a mielina. A mielina, a palavra mielina quer dizer uma gordura, uma proteína, na verdade é uma proteína que envolve todos os nervos, do cérebro até a sua periferia e no seu retorno. Então imagina, pega um pedacinho do cérebro que tem essa mielina e passa a destruí-la. As conexões começam a ficar atrapalhadas. Exatamente. É como se eu tivesse que vir, estou vindo aqui para o seu estúdio, vejo lá no meu aplicativo, de repente tem um acidente, eu tenho que fazer outro percurso. De repente tem uma obra, eu tenho que fazer outro percurso. Sim. Isso lentifica a minha chegada até aqui. Sem dúvida. Então começa a ser assim os primeiros sintomas. Então você começa a demorar mais tempo para fazer aquilo que normalmente você fazia com uma rapidez tranquila. Por exemplo, os órgãos mais comprometidos, né? Os primeiros sintomas, o nervo óptico, que é claro, você acorda de manhã, vê que uma visão sua está turva, claro que você vai procurar imediatamente entender que manifestação é essa.
Ou demora um pouquinho mais quando é só um adormecimento do rosto, da língua, ou de uma mão, de um braço. E isso nós chamamos de surto. Então não é toda hora que essas células estão agredindo. Elas passam por períodos de acalmia. Então elas atacam, nesse momento a gente chama de um surto da doença. Entendi. Aí vem o sintoma. Mas nesse momento, por isso que nós chamamos também de uma doença inflamatória, ela está inflamando. Células de defesa contra essas células estão chegando também no local para tentar deter esse processo. Fala, não, para de atacar, isso aqui é nosso. Então, por isso que a esclerose múltipla a gente chama de surto e remissão. Esse surto volta, vai desaparecendo, às vezes não dá tempo do paciente chegar até o médico, marcar uma consulta que os sintomas vão diminuindo. Isso no início da doença. Então, quando você vai fazer uma entrevista, Alberto, com os pacientes, eles falam, não, mas há 10 anos atrás, eu tive um problema nessa visão e, olha, quando eu fui no médico eu não tinha mais nada. Uns 5 anos atrás eu acordei de manhã, essa perna adormecida ficou uns 2, 3 dias. Do nada desapareceu. Então, quando você começa, mas em algum momento você vai construindo o tempo da doença. Tá. Então, ela é morosa. Sim. E ela é lenta e é incurável. Na verdade, hoje em medicina nós não falamos em cura, nós falamos em controle. Controle. Ela é controlável. Controlada. Mas assim, a ponto de oferecer a quem tem a doença uma qualidade de vida extremamente satisfatória? Nós temos o privilégio da América Latina, somos o único país onde dispomos, via Ministério da Saúde, quase todos os medicamentos hoje aprovados no mundo para tratamento. E de distribuição gratuita via farmácia de alto custo. São medicamentos todos importados, caríssimos, porque eles vão modificar a agressividade desse linfócito, eles vão modificar como eles estão agredindo ou imunossuprimi-los, tirá-los e rechaçá-los para a periferia. Doutora, porque você falou algumas coisas aí, eu já tive algumas coisas que você falou. Eu tenho certeza que o nosso telespectador, de repente, também já teve um dia que ele acordou, que ele sentiu que estava meio turva a visão, sei lá, ou que ele teve uma falta de sensibilidade maior na perna, para que ele não fique assustado, né? Isso aí não significa que daqui 10 anos ele vai consultar a doutora e ele vai falar, não significa nada disso, absolutamente, né? Mesmo porque para chegar ao diagnóstico de esclerose múltipla, você quase exclui 100 doenças. Olha, que coisa. E é só o neuro que pode dar esse diagnóstico? É o neuro. É o neuroimunologista, o neuro especializado em doenças autoimunes. Quando esses soldadinhos se rebelam, quais são os órgãos que eles vão atacar primeiro? Olha, das doenças autoimunes, os que a população conhece muito bem, é o lúpus, que ataca as articulações, as vísceras nobres, né? Fígado, rim, cérebro, coração. A tireoidite de Hashimoto, que ataca a tireoide. A doença de Crohn, que ataca o intestino grosso. Então nós temos uma lista imensa de doenças autoimunes. Doença de Sjögren, doença de BC, é uma enorme. Tá, mas por exemplo, a esclerose múltipla, ela vai então, como é que é o nome que você falou que cobre os nervos? Mielina. Mielina. Uma proteína, mielina. Mielina, essa que é atacada pela... Ela que é essa que é atacada. Todos os nervos do nosso organismo tem. Tem, porque é por aí que corre o estímulo. Então, é por isso que fala múltipla, né? Múltipla, que ela está aí no corpo todo. E pode, de repente, e deve haver diferença de duas pessoas que têm esclerose múltipla, uma ser mais sequelada em alguma parte e outra em outras partes. Isso é normal? Sem dúvida. Toda essa doença está ocorrendo aqui dentro do cérebro, né? Tá. Então, hora ela vai pegar um braço, uma perna, nós não queremos mais. Como eu falo assim, eu quero parar a doença aqui, daqui ela não vai passar. Nós vamos fazer o possível para deter esse processo. Então, mas quando a gente pega esse paciente que chega até nós, às vezes ele já vem tentando passar por uma série de outros colegas e chega às vezes um pouquinho mais tardiamente para a gente. Mas qualquer hoje, oftalmologista, otorrino, ginecologistas, ortopedistas, já sabem, já conhecem, já conseguem identificar rapidamente. E aí encaminha para o neuro. Encaminha para o neuro. Tá.
Aqui, há alguma coisa que tem a ver, por exemplo, fadiga, depressão, fraqueza muscular, alteração de equilíbrio, dores articulares, disfunção intestinal, bexiga, tem tudo a ver isso? Tudo a ver, porque ela comete o cérebro e a medula cervical e dorsal. Tanto que faz parte do nosso diagnóstico fazer as ressonâncias do cérebro, cervical e dorsal. A incontinência urinária e fecal é um sintoma muito peculiar. Incontinência Tá. urinária e fecal é muito comum. Tá. Por isso que o ginecologista ou urologista nos encaminha. Tá, perfeito. O ortopedista vai encaminhar pensando, porque não é coluna, ele já fala, mas esse adormecimento, essa perda de força na perna, você tem que procurar o neuro. Tá. A diminuição da acuidade auditiva subitamente, a vertigem, a tontura, são tantos sintomas. Pode ser confundida com, de repente, uma labirintite. Exatamente, com certeza. E aí, respondendo a sua pergunta, a fadiga. Imagina ao longo dos anos, você carregando um músculo que aqui tá bom, mas esse daqui não colabora. É como você trabalhando, empurrando uma equipe inteira com 2 ou 3 E dói, doutor? Dói porque ela tem essas espasticidades, o músculo fica retesado, ele vai perdendo a elasticidade, ele vai perdendo esse comando elástico lindo que o corpo tem, e vai ficando mais contraído, mais rígido, e dói, isto dói muito, como uma cãibra. Quando você disse que vai ficando mais contraído, tal, já me veio a ela na cabeça, não teve nada a ver com ela. Nada a ver com ela, ela é outra doença. Mais complicada. Complicadíssima. Como é que é o nome dela? Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença. Esclerose lateral amiotrófica. Genética. Genética? E genética. Olha. Ela é genética. Ela não é autoimune, ela é genética. Genética. Então, quem, por exemplo, tem na família, fatalmente vai ter? Não, ela não é hereditária. Não é hereditária. Mas você pode nascer com o gene. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Bom, doutora, e a esclerose, ela acomete mais homem ou mulher? Na literatura mundial, seria dois homens para 4 mulheres. Então, existe uma preferência maior, o nosso número maior é de mulheres mesmo. De cada 2 homens, 4 mulheres. 4 mulheres. Tiveram. Exato. Para cada 2 homens com esclerose múltipla, até teremos isso vocês 4. ganham da gente, né? Vocês ganham da gente em tudo. Agora essa aí não é uma vitória muito a ser comemorada, não né? Não é. Nós não gostaríamos. E o tratamento, ele é mais eficaz no homem ou na mulher? Com os tratamentos atuais, estão pareados. Tá. Com essas drogas novas que chegaram, que são ótimas, excelentes, de ponta, nós estamos caminhando juntinhos. Segundo, bom, ainda quero explorar bem esse aspecto aqui da mulher, porque qual que é a idade que normalmente ela costuma aparecer? Então, na literatura mundial você tem 2 décadas importantes, dos 20 aos 40 anos, né? Você tem... E quem passou dos 40 está imune? Não, ela está hoje chegando até os 60 na literatura. Quem passou dos 60 está imune? Também não. Doutor, tô arrumando um jeitinho de eu ficar imune, doutora. Mas temos mais jovens, nós temos pacientes muito jovens, crianças com 8 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos já. Numa sequência ela acaba, embora com o controle, a pessoa acaba morrendo disso? Não digo disso, talvez das complicações disso, né? Entendi. Uma infecção urinária, uma pneumonia, mas não temos. No Brasil, graças a Deus, nós temos, mesmo com toda essa falência dita do sistema de saúde, nós temos corrido com parceiros e vamos trabalhando em cima disso. Doutora Carla Estela, que show que você está dando aqui, hein? Que gostoso. Fala para mim, isso tem contágio? Não, absolutamente não, nada. Você pode levar uma vida normal, você pode namorar, você pode casar, você pode ter filhos. Isso que eu ia perguntar, a mulher pode ter filho quando tem esclerose múltipla? Otimamente acompanhada, dentro de um projeto, nós fazemos como se fosse uma paciente com epilepsia. Nós vamos fazer um projeto de desmame da medicação, controlar, tá ótima, tá sem surto, sem carga lesional, não apareceu nenhuma lesãozinha, ok. Vamos engravidar. Tanto que eu até brinco com os maridos. Olha, você tem 6 meses para engravidar. Vamos lá, mãos à obra. Agora, e há algum perigo do feto trazer alguma sequela? Não é transmissível. Ela é
como é autoimune, ela está restrita ao seu corpo. Ao corpo, tá. Ao seu corpo e ao seu disparo desse sistema imunológico. Então, na teoria, bom, olha só como o matemático aqui, né? Tentando buscar uma ciência. A medicina é uma ciência exata? Acho que não, né? Não, cada ser humano é único. É único, né? Cada ser humano é único. Porque o que a gente poderia pensar? Você tem lá vários soldadinhos, tem uns que se rebelaram. Ora, contrata outros soldados para acabar com esses soldadinhos. É o que nós fazemos. Isso aí. Essa medicação. Ela, em tese, não seriam soldadinhos, mas seriam substâncias, tanto que nós chamamos de anticorpos, né? Que nós introduzimos no organismo, e monoclonais, que são dirigidos especialmente a esse grupo. Então nós utilizamos uma medicina, um requinte na farmacologia de drogas não sintéticas, mas biofármacos, que vão ajudar realmente a introduzir esses soldadinhos. E esse tratamento, ele é todo custeado pelo SUS? Precisa, porque são drogas muito caras. Impossível sustentar 8 mil por mês, 12 mil por mês. Olha, mas por que é tão caro assim, doutor? Porque é alta tecnologia mesmo. Eles se dedicam muito no mundo inteiro. Nós temos até que uma população restrita, mas temos contingentes europeus, contingentes nórdicos, por exemplo, Suécia, Finlândia. É 1 para 4 habitantes quase que você pode ter esclerose múltipla. Então, temos que correr atrás disso muito rápido. Tá. Vou fazer um parênteses aqui, só para fazer uma pergunta. Eu sei que ela é descabida dentro do termo, mas como a gente está usando esclerose toda hora, invariavelmente, os mais jovens, eles falam assim dos pais, dos avós. Ih, já está esclerosado. Tem nada a ver com essa esclerose, né? Não. Esse termo foi concebido por um grande neurologista francês chamado Charcot, no século XIX, que estudou uma funcionária dele, que ele estava desconfiando que poderia ser esclerose múltipla. E ele se dedicou, após a morte dela, a estudar o cérebro e toda a medula. E ele identificou que essas inflamações, elas ficavam mais como se fosse uma cicatriz, endurecidas. Tá. A palavra esclerose quer dizer endurecimento. Para fazer analogia, como o Roberto está falando, é questão das artérias que esclerosam na vida da gente, que na idade mais longínqua, você vai ficar com as artérias endurecidas e com fluxo de sangue menor no cérebro. Menor. Isso aí pode trazer um infarto, pode trazer um AVC. Demência vascular. Demência vascular. Exatamente. Muito bem. Bom, então tá. É porque a gente. E esse termo, né? A gente usa toda hora. Nós mesmo falamos, fulano de tal, que lá tá esclerosado e tal. Doutora, ainda sobre a esclerose múltipla, existe alguma coisa, assim, algum tratamento preventivo? Como é que é? Preventivo para não ter? Não tem. Não tem. Né? Ninguém sabe que o soldadinho vai se rebelar. A gente não sabe que momento isso vai startar dentro da gente. O que tem, uma vez instituída a doença, como fazer com que ela fique melhor. Evitar lugares, por exemplo, que tenha muita endemia, muitas doenças em suspensão, como pescar na Amazônia tem malária, pescar no Pantanal tem febre amarela. Tá. Então vamos evitar esses lugares. Mas a pessoa, se ela estiver vacinada, tudo bem. Então, a vacina tem que ser tomada antes do início do tratamento. Quer dizer, olha só, porque não tem efeitos depois? Tem, mas aí você não pode sobrecarregar o sistema imunológico. Mas, olha, doutora, que interessante o que a senhora nos fala, porque é o seguinte, de repente a pessoa tem esclerose e não sabe ainda. Não sabe ainda. E aí, às vezes, até uma imunização pode abrir uma vacina, alguma coisa assim, já temos casos na literatura disso. Mas assim, a gente sempre cuida, vamos começar o tratamento, vamos vacinar o máximo possível. Tá. Algumas vacinas sazonais, assim, da gripe, H1N1, pode tomar sem problema. Tá, tudo bem. A mais, assim, que nós tomamos cuidado é a febre amarela. Mas então, vamos deixar esclarecido aqui, aliás, isso aí dá uma polêmica enorme, né? Porque o governo a todo momento pede para que todo mundo seja vacinado, né? Sim, exato. Aliás, é o seguinte, gente, eu não sei se termina hoje, acho que termina hoje, eu não sei,
do sarampo, da polio. Pelo amor de Deus, você viu que o Brasil está sendo invadido aqui pela Venezuela, gente. Pelo amor de Deus, trazendo doenças para cá. Leve o filho para vacinar e você também. Sim. É muito triste, de repente, você ver a história, a vida de quem foi acometido pela poliomielite, uma coisa muito triste. Leve o filho, pelo amor de Deus, para ser vacinado. Mas, doutora, vamos lá. O governo pede para vacinar, febre amarela. Se a pessoa tiver esclerose múltipla, pode trazer uma consequência? A vacina? Mas não é por causa da doença, é por causa da medicação. Que eu estou imunossuprimindo esse paciente. Eu estou deixando essa imunidade muito baixa para que ele não agrida o sistema nervoso. Isso quando ele já está sendo tratado por você. Isso. Mas, por exemplo, ele não sabe que ele tem esclerose múltipla. Pode tomar à vontade. Pode. E deve tomar. Entendi. Por favor, todas, HPV, a gente sempre recomenda tudo. HPV para homem também, né? HPV para homem também. Também, isso é muito importante, viu? Há tempos atrás, HPV era algo só para mulher. Né, que estava só na mulher. A gente achava que estava imune a essa doença, a esse vírus. Enfim, vamos lá. Bom, então acho que está muito esclarecido sobre esse aspecto, acho que é importante. E tem mais alguma coisa para a gente falar da esclerose múltipla, para deixar o nosso telespectador bem por dentro do assunto, doutora? Eu acredito que se conhecer, eu acho que Hipócrates sempre diz que o melhor médico do mundo é você mesmo. Você se conhece, você lute pelos seus direitos no sentido de tentar conseguir uma consulta sempre, o mais rápido possível, qualquer sintoma que seja muito diferente daquilo do seu dia a dia. Isso é importante. O clínico geral já geral, nossa, hoje nos grandes centros de atendimento, eles estão muito bons. São muito bons. Outra coisa que eu sempre converso com meus pacientes, o paciente com esclerose múltipla, do que ele precisa? De tratamento e de apoio. De carinho. Precisa dessa rede social de apoio, né? Dos familiares, principalmente dos familiares, dos outros pacientes, para trocarem informações. Às vezes a gente tem necessidade de conversar com um colega, eu quero discutir esse caso com você, eu preciso. Que ocorre com o paciente. Acontece isso com você quando você toma esse remédio? Eu não quero falar com a minha médica porque ela nunca tomou esse remédio, mas você já tomou. Tá, legal. Esse o sintoma? Então, Campinas tem um grupo muito grande, muito bonito, que é um grupo de esclerose múltipla de Campinas e que, graças a Deus, a CESA, que é uma instituição que fica em Valinhos... Nós vamos falar sobre a CESA agora, inclusive. Que abriu espaço para que recebesse esse grupo, onde se reúne mensalmente para troca de experiências, de vivências comuns entre eles, e sempre uma palestra de algum profissional que venha acrescentar. Tá, vamos lá. A CESA é Associação Cultural, Educacional, Social e Assistencial. E assistência. Da Fazenda Capuava. Isso. Que fica em Valinhos. Fica em Valinhos. Então, e qual que é o trabalho efetivo da CESA? A CESA começou atendendo autistas. E o grupo é muito forte lá de autistas. Depois abriu um espaço para múltiplas deficiências. Aí depois abriu espaço para surdos. E agora para esclerose múltipla. O que tem em comum? Um grupo de profissionais que adora atender ser humano. Acho que é isso que é o que mais fica bonito. Tem uma sede lá em Valinhos. Em Valinhos, para atendimento com essas especialidades, principalmente com autismos. A equipe já está formada, o atendimento é diário, com físio, TO, fono, nutricionista. Para esclerose múltipla, as reuniões são mensais, né, onde nós nos reunimos, e porque vem de vários outros profissionais que já atendem essas pacientes. E as pessoas que vão lá na CESA são atendidas por esses profissionais? São. E a CESA é uma instituição que recebe apoio governamental? Então, ela tem certificações, mas ela sobrevive mesmo de sócios. De sócios. Sócios contribuintes. Precisamos trazer alguém da CESA aqui um dia no programa para falar. Com certeza, maravilhoso o trabalho. Você faz parte da diretoria? Faço parte, sou voluntária lá já há um tempo e adoro lá, maravilhoso o local. Peço para todo mundo conhecer porque vale a pena. E acho que vocês médicos, vocês devem trocar tanta experiência, né? Deve ser uma coisa muito interessante, que ajuda muito no tratamento das pessoas. Muito mesmo. E a CESA, quem faz o tratamento na CESA também é um tratamento gratuito? Como é que é? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito.
E deve ter fila de espera para vocês poderem atender. Tem uma série de demandas, mas nós somos sempre triados, né? Para chegar até nós, legal. já totalmente triados, então a fila fica menor, não é uma busca espontânea. É esse site que está aí no rodapé do vídeo, né? acesacapuava.com.br, e são voluntários também, são só associados? Todos voluntários, associados. Exatamente. Olha que legal, hein, gente? É o que eu sempre falo, se você puder, ajude. Não tem valores, mais ou menos não importa. Se você puder, tá sobrando, ajude. Tá faltando, não tem jeito, então eu sempre falo, faça uma oração em prol dessas pessoas que estão lá trabalhando, estão ajudando, porque também tem uma coisa, oração é sempre bom, viu? Ajuda e ajuda muito. Doutora, nós estamos meio no final do programa, faltam uns 4 minutinhos. Deixa eu falar uma coisa aqui, a senhora é cirurgiã, né? Sim. O cérebro não dói? A pessoa não sente? Quando você fala, tô com uma dor de cabeça, é o cérebro que tá doendo ou não? É a meninge. A meninge, que deve ser uma membrana que... Uma membrana que envolve e protege o cérebro. Na verdade, ela é formada por 3 folhetos. Fininha essa membrana. Fininhas, parece um papel de seda. E qualquer alteração de fluxo de sangue, de contração da musculatura, ela se ressente. Mas uma cirurgia como que o penista fez, o João Martins, que colocou eletrodo, ele ficou consciente o tempo inteiro. Porque eu tenho alguns amigos, né, fazendo parte de uma confraria, doutor Ricardo, você esteve comigo aqui. Diz que hoje vocês operam o cérebro, a pessoa está acordada. Sim. E às vezes até, não sei, eu vou usar da minha linguagem extremamente rudimentar. Às vezes vocês precisam fazer alguma coisa no cérebro que vocês tocam o cérebro e para saber se pode mexer ali, vocês conversam com o paciente, tem uma reação do paciente, vê se não vai, porque o paciente nunca pode sair de uma cirurgia pior do que entrou, né? Com certeza. E é isso mesmo? Exatamente. Por exemplo, essa de Parkinson, que é desse movimento, o paciente está lá, você vai colocando eletrodo e você vai vendo Então hoje, o Parkinson hoje é plenamente operável? O M-Parkinson, algumas formas específicas, sim. Como melhora muito. Tá galopando, não é? Que vai numa linda. Velocidade. Maravilhosa. A senhora deve ser apaixonada pelo. Sou prometido apaixonada. de chamar de senhora, mas chamei 2 vezes já. Então você deve ser apaixonado, não? Sou apaixonada, sou. E aí essa paixão vai vindo e você vai se especializando em outros segmentos. Vou seguindo. Eu acho que é como o seu caso, né? Ser jornalista, locutor e de repente pilota avião. Olha, de repente apareceu mais uma paixão. Também na neuro, assim, a gente vai indo, de repente apareceu a neuroimunologia, que é uma paixão, entender essas células de defesa que ora nos agridem, ora nos recuperam, ora tem uma facilidade incrível de recuperar aquele tecido e deixar aquele tecido como perfeito. É lindo. É maravilhoso, eu imagino. Maravilhoso. Agora, estamos próximos de uma cura do Alzheimer? Então, hoje tem medicações que foram aprovadas agora pelo FDA, e a gente chama até de drogas órfãs. O que ela vai fazer? Ela vai deter o processo. O que a gente precisa é chegar antes da doença. Nós temos que ganhar esse tempo. O nosso paciente, ele chega muito tardio. Hoje o idoso, ele fica em casa, o filho vai ver à noite, mal conversa, e não vai percebendo que ele está perdendo muito rápido essa cognição. Se aposenta, o Brasil é o único país do mundo onde o aposentado não é recuperado de novo. Nas universidades norte-americanas, você sabe muito bem disso. Sim. Os professores vão até os 80, 90, Sim, sem dúvida. Fica trabalhando ali até quando você quiser. É o que eu falo para meus filhos, eu vou morrer trabalhando. Perfeito. Pode ser que eu morra até ao vivo. De repente fazendo um programa, pronto, morreu ao vivo, acabou. Olha que maravilha, hein? Morrer trabalhando assim, lindo, né? Coisa maravilhosa. Então, sobretudo no Alzheimer, é importante. Aliás, quase toda doença é importante chegar antes. Antes. Mesmo a esclerose múltipla que falamos, quanto mais cedo ela for detectada, mais eficaz vai ser o tratamento. Com certeza, com certeza. E há muito, doutora, muitos casos, existe aí um percentual por 100 mil habitantes, alguma coisa assim? Sim, uma média de 2,5 para 100 mil habitantes, mas a gente está com essa conta um pouco defasada. Por exemplo, Campinas deveria ter uma média de 250, 300 habitantes em tratamento com esclerose múltipla. Na farmácia de alto custo não passa de 150.
Doutora Carla Renata Aparecida Vieira Estela, doutora Carla Estela, muito obrigado, mas adorei falar contigo. Obrigada. Você é fantástica, fantástica. Imagina. E eu tenho certeza que vocês gostaram também, assunto extremamente interessante, não é? Não se esqueçam que eu faço à noite o RF Esporte Clube às 7 horas, tá bom? Espero todos vocês. Saúde, paz, alegria, sorte para todos nós. Tchau, pessoal.